A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui na casa do Senhor, né? E isso é maravilhoso. Que eu quis trazer para vocês hoje, né? Uma palavra que eu necessito demais, né? A palavra que eu vou trazer hoje é o poder da presença de Deus. Eu acho que a coisa que eu mais preciso na minha vida, irmãos, é a presença do Senhor na minha vida. Amém? Vamos estar orando, então. Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque o Senhor está aqui. Nós só estamos aqui, Senhor, porque o Senhor está aqui. Pai, nós precisamos, Senhor, de Ti, precisamos do Teu Espírito Santo. Senhor, se o Senhor não vier, a Tua palavra se torna morta. É uma palavra comum como qualquer outra. Mas se o Teu Espírito Santo, Senhor, vivificar esta palavra, ela tem o poder, Senhor, de transformar as nossas vidas. Por isso eu lhe peço hoje, Senhor, venha com Teu poder, tira as vendas dos nossos olhos, nos dê revelação de Ti mesmo, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu lhe peço. Amém? Gente, então vamos lá, né? Antes de começar, eu quis trazer uns versículos bíblicos que é bastante importante para a gente ver quem é o nosso Deus. A gente ouve muito falar de Deus, né? Mas a gente precisa viver, né? Uma intimidade muito perto com Deus. E olha só, esse versículo é para você e para mim. Deus nos falando, eu sou o Deus, o Senhor. Por que vocês não me temem? Por que não tremem na minha presença? Fui eu que pus a areia como limite do mar, um limite permanente que ele nunca pode atravessar. O mar fica bravo, mas não pode avançar. As ondas rugem, mas não podem passar. Então Deus quis comparar, né, o poder dele com o mar. Quem já viu o mar pode ver a fúria do mar, e tanto que ele é extenso, ele é grande. Se olha para o mar, é uma coisa assim, infinita quase, né? E Deus fala que é Ele que põe o limite para o mar. O mar ele não avança além daquilo que Deus colocou. Esse é o nosso Deus, nós precisamos temê-lo. Ele fala, estremeça na presença do soberano, ó terra. Na presença do Deus de Jacó, ele fez da rocha um açude e do rochedo uma fonte. Você tem estremecido diante da presença de Deus? Nós vimos que todos aqueles que tiveram uma visão de Deus caíram por terra em adoração. Vamos à presença dele com ações de graça. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Então, nós precisamos entrar diante do Senhor, né, com um coração grato. Né? Devemos entrar diante da presença do Senhor com louvores. Então, vamos lá. Essa mensagem, querido, eu quero trazer para mostrar para vocês o poder da presença de Deus nas nossas vidas, né? E como seus filhos podem apoderar deste poder. Porque nós precisamos urgentemente desse poder. As Escrituras, elas fornecem infindáveis exemplos de como que a presença do Senhor fortalece o seu povo para viver para Ele. Só a presença de Deus que pode nos fortalecer para viver para Ele. Um dos exemplos que nós vamos começar é com Moisés. Moisés, ele estava convencido de que sem a presença de Deus na vida dele, seria inútil tentar qualquer coisa. Ao falar face a face com o Senhor, ele vai declarar. Esse contexto é o seguinte, Moisés tinha subido no monte, ficou 40 dias e 40 noites com o Senhor, e o povo achou que Moisés não voltaria mais. O que o povo fez? Fez um bezerro de ouro e começou a adorar esse bezerro de ouro. Então, quando Moisés voltou, Deus falou para ele, olha, eu não vou seguir com o povo, porque se eu seguir com o povo, né, vai consumir o povo.
Então vou te levar para a terra prometida, vou te acabar com seus inimigos, mas vou mandar o quê? Um anjo para ir com você. Só que Moisés falou para Deus. Moisés, né, queria a presença do Senhor e falou para ele: olha, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Né? Essa é uma palavra que a gente deve falar. Ó, Senhor, se o Senhor não for comigo, então eu não vou. Por quê, gente? Senhor, olha, Moisés falou, ele estava dizendo: Senhor, se tu não estiver conosco, nós não conseguiremos o nosso objetivo. Não daremos um passo a menos que tenhamos certeza da tua presença. Só a presença de Deus nas nossas vidas que pode nos trazer vitoriosos. Que faz que a gente possa cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Moisés sabia, né, que era a presença de Deus dentre eles que diferenciavam de todas as nações. Só a presença de Deus poderia diferenciar eles das outras nações. E o mesmo é verdadeiro hoje com a gente, né? A única coisa que nos diferencia dos incrédulos é a presença de Deus conosco. Se a presença de Deus não estiver com você, meu irmão, você não faz diferença nenhuma no mundo. Você é exatamente como o incrédulo. A sua presença, ela afasta o medo e a perplexidade. A atitude de Moisés era assim: nós operamos sob um único princípio. A única maneira de sermos guiados e governados, de batalharmos e sobrevivermos nos dias atuais, é ter a presença de Deus na nossa vida. Quando a sua presença está no nosso meio, ninguém pode nos destruir. Mas sem Ele, nós somos frágeis e reduzidos a nada. Então, se o Senhor não estiver conosco, irmãos, nós somos frágeis e reduzidos a nada. Eu até pus esse versículo porque eu gosto dele, né? Porque a gente tem muita facilidade de confiar nas coisas do mundo, né? Então, esse versículo eu gosto de trazer, trouxe a semana passada e vou trazer hoje de novo. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção de quê, gente? Do nome do Senhor nosso Deus. Esse nome do Senhor é tudo que nós temos. É a única coisa que nós precisamos para um socorro urgente. Uns confiam em carro, uns curvam e se caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Então vamos lá. Deus responde à ousadia da declaração de Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Olha que incrível isso, né? Eu gosto de confessar isso. Senhor, vai na minha frente, né? E me dê descanso. Então, o Senhor falou para Moisés: a minha presença irá contigo e te darei descanso. Em hebraico, a palavra descanso aqui quer dizer confiança confortadora e serena. Quem não precisa dessa presença, gente? Confortadora e serena. Deus estava dizendo: olha, não importa o tipo de lutas ou provações que você enfrente, você sempre estará capacitado para achar descanso calmo e confiante em mim. Isso é maravilhoso, né? Então, a sua luta, querido, você não está sozinho. Deus está o quê? Lutando com você. O Velho Testamento, ele está cheio de relatos maravilhosos de bênçãos que vieram aos que tinham a presença de Deus com eles. Vejamos alguns exemplos. A presença de Deus na vida de Abraão. Vamos ver lá a presença de Deus na vida de Abraão. A presença de Deus na vida de Abraão era tão evidente que até os pagãos sabiam que alguma coisa diferente havia na vida de Abraão. Olha só,
E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Né? Então, esse pessoal, o rei pagão estava dizendo: tem alguma coisa diferente em você, Abraão. Deus está contigo por onde vais. Será que as pessoas têm olhado para nós e têm falado: nossa, Corália, tem alguma coisa diferente na sua vida, né? Então, a gente precisa ter a presença do Senhor nas nossas vidas, né? Para que as pessoas possam ver, nós vamos ver, né? Que a vontade de Deus é que as pessoas vejam Deus nas nossas vidas. A presença de Deus na vida de Josué. Vamos ver lá o que Deus fala, né? Deus prometeu a Josué, irmãos, que nenhum inimigo lhe resistiria quando a sua presença estivesse com ele. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. O que Jesus falou? Estareis contigo todos os dias até o final dos séculos. Jesus está conosco, irmãos. Então, nenhum inimigo pode nos resistir. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Quando o Espírito de Deus está presente em nós, nós podemos ser fortes e corajosos, porque confiamos em sua promessa de ir conosco todos os dias. Então, quando você estiver prestes a desanimar, você lembra que Jesus está contigo todos os dias, até a confirmação dos séculos. Por que isso? Porque nós precisamos de uma ajuda do alto para que nós continuamos a caminhada. Os tempos são difíceis e vão ficar mais ainda. A presença de Deus na vida de Gideão. Isso aqui é muito interessante, né? Porque Gideão, essa época, os midianitas, que eram inimigos de Israel, atacava o povo de Israel, roubava tudo, matava o povo, né? E aí Deus veio com livramento e vai usar Gideão. Vamos ver lá. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor, ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus disse a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa tua força e livra Israel. A expressão tua força refere-se ao versículo anterior: o Senhor é contigo. A força de Gideão era o quê? Era a presença de Deus na vida de Gideão. Deus está dizendo: Gideão, há uma força em ti tão poderosa que ela pode salvar Israel. Essa força é a minha presença. Apesar de Gideão se considerar covarde, Deus o chama de homem valente. Por quê? Porque o Senhor queria provar o que qualquer pessoa pode fazer quando a sua presença está com ele. Deus pode fazer qualquer coisa, irmãos, na sua vida, se a presença de Deus estiver contigo.
Vamos ver lá a presença de Deus na vida de Isaías, né? Interessante que quando Isaías viu Deus, ele caiu por terra prostrado e ele falou: eu vi o Senhor e eu sou um homem de lábios impuros. Olha o que ele pensou, né? Naquilo que ele fala. E moro e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Porque a presença do Senhor nos leva a querer a santidade, né? Porque o Senhor é santo. Vamos ver lá. Não temas, olha o que Deus falou para Isaías. Não temas, porque eu te remi, eu te resgatei. Chamei-te pelo teu nome, intimidade, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Não temas, porque eu estou contigo. Isso nos faz lembrar de Daniel, né? Daniel era um homem que tinha a presença de Deus na vida dele. E o quê? Foi jogado numa fornalha de fogo, umas 3 vezes mais quente ou 2 vezes mais quente do normal. Mas ele não se queimou, nada atingiu ele. Por quê? No meio lá dos 3, e do Daniel, os 2 amigos dele, estava quem? Senhor, né? Estava um anjo e eles acham que é Jesus, né? Quando ele foi jogado na cova dos leões, ele também não estava sozinho na cova dos leões. Quem estava com Daniel? A presença do Senhor. Amém, queridos? E é isso aqui que Deus está falando para Isaías. Deus fala a Isaías da promessa especial que ele faz àqueles que ele ama. Com a paz de Deus habitando em si, queridos, você poderá atravessar qualquer incêndio e não apenas irá sobreviver, como também será guardado e protegido o tempo todo. Esses relatos do Velho Testamento não são apenas letras mortas. Seu objetivo é encorajar-nos a confiar em Deus por sua presença em nossas próprias vidas. Como Abraão, Josué e os demais, nós também temos um testemunho poderoso de que a presença de Deus tem feito por nós. Guiado os nossos passos, aberto portas, removido obstáculos, nos dado cuidado, né? Livrado-nos de temores. Vamos ver agora. Deus impõe, queridos, uma condição para termos a sua presença em nossa vida. Uma condição bastante simples que todos nós podemos ter. Deus impõe uma condição para termos a sua presença em nossa vida. Nós vamos ver isso na vida de Asa. O rei Asa, ele foi um homem que levou o povo de Deus a uma vitória miraculosa contra um exército de 1 milhão de homens da Etiópia. Mais tarde, ele testifica ter sido a presença de Deus na vida dele que dispersou os inimigos. Vamos ler lá. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Olha só, gente, mas que interessante. Quando Asa levou seu exército triunfante para Jerusalém, o que aconteceu? O profeta Azarias o encontrou na entrada da cidade com essa mensagem. Então, Asa chegou todo vitorioso, né? E a primeira coisa que Deus faz, por que será que Deus faz isso, né? Porque na hora da vitória, muitas vezes a gente esquece e acha que nós somos demais, né?
Então Deus mandou avisar para Asa. E olha só o que foi. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, vos deixarei. Qual é o segredo, irmãos? É buscar continuamente a face do Senhor. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixarei. O Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdotes que o ensinasse, e sem lei. Mas quando estavam na sua angústia, eles voltavam para o Senhor Deus de Israel e o buscavam e o achavam. Olha só, aqui está escrito 2 Crônicas. Naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía e nem para o que entrava. Muitas perturbações, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Muito parecido, né? Com esses anos que a gente viveu. Eis o segredo de se conseguir e manter a presença de Deus em sua vida. O Senhor relembra Asa em termos muito claros. Asa, nunca se esqueça de como você conseguiu essa vitória. Quando estava com um problema, você me buscou de todo o seu coração. E enviei minha presença a ti, enviei minha presença a ti. Lembra-se disso. Então, quando estamos com problemas, irmãos, a primeira pessoa, o primeiro lugar que nós devemos procurar é o quê? É a presença do Senhor. Nada neste mundo pode nos ajudar além da presença do Senhor. E o Senhor vai nos direcionar nas coisas que devemos fazer. Foi a minha presença que levou à vitória. Gente, quando não há presença de Deus, tudo fica fora de ordem. Quando não há presença de Deus, tudo fica fora de ordem. Sem lei, sem orientação e sem ensino do que é certo. Todo mundo se torna a sua própria lei. E faz como quer. Todo mundo tem a sua verdade. Mas não precisa ser assim. As promessas de Deus, elas são imutáveis. E a sua palavra garante. Olha só isso aqui, gente. Isso aqui é o X da questão hoje. E pelo resto da vida, Deus falando para você e para mim. Pelo resto da vida, se você continuar me buscando, eu estarei contigo. Quando clamar, serei achado por ti. Isso não é nenhum tipo de teologia complicada. Se você continuar me buscando, eu estarei contigo. Quando clamar, serei achado por ti. Qualquer um pode ter a presença continuada de Deus, se ele, ou se você, ou se eu puder, né, simplesmente o invocar e buscar ele. Recebemos a promessa do Senhor. O Senhor te deixará achar. A palavra achar significa que, em hebraico, sua presença vindo para capacitar e para abençoar. Então, a presença de Deus na nossa vida, ela serve para nos capacitar e para nos abençoar. Em outras palavras, busque o Senhor de todo o coração e Ele manifestará a sua presença. Será o Todo-Poderoso capacitando-o para se manter firme e sem medo. Tá? Então, a presença do Senhor faz com que a gente fique firme naquilo que é certo e sem medo. Somente quando a presença de Deus está sobre nós, é que podemos contemplar e compreender a sua glória.
Somente quando a presença de Deus está sobre nós é que podemos contemplar e compreender a sua glória. Quando os israelitas estavam no deserto, né? O que aconteceu? Deus manifestava a sua presença por meio de uma nuvem. E essa nuvem, gente, era a manifestação física do compromisso de Deus com o povo, de estar com o povo. Então, o que acontecia? Tinha a nuvem, né? De dia, para acalmar o sol quente, né? E o fogo à noite, para esquentar eles, porque no deserto, de dia é muito calor, e de noite é muito frio. Então, a presença de Deus era com eles. E o interessante, eu falava, ai, queria tanto essa nuvenzinha, né? Na minha cabeça. O interessante é o seguinte, que quando a nuvem andava, eles deslocavam. Se a nuvem não andasse, eles ficavam parados. Interessante isso, né? Isso, ela cobria o tabernáculo dia e noite, né? E funcionava como um guia. Vou passar isso aqui porque o povo, gente, nunca tentou descobrir a direção ou o futuro. Punham toda a sua confiança naquela visível nuvem da presença de Deus. Hoje, a nuvem da presença de Deus paira sobre o nosso lugar secreto do coração, porque o Espírito Santo, ele está no nosso coração, né? E ele nos guia. Você tem que ter a perspicácia ou a prática de ouvir a voz do Espírito Santo. E é muito maravilhoso quando você ouve essa voz, né? E eu tenho exercitado isso, queridos, e é muito maravilhoso, né? Porque você não vai errar. Não vai errar. Você pode ter a comunhão com Deus em qualquer lugar. Você pode desligar todas as demais coisas e dizer, Senhor, tenho meia hora agora e quero falar contigo. Esse será a sua hora silenciosa com Ele. É maravilhoso, irmãos, você ter essa hora com o Senhor. Você necessita, a coisa mais importante que você precisa ter é essa comunhão com Deus. Todos os dias você tem que ter um horário para estar com o Senhor, né? Olha só, lá em Gênesis, o que aconteceu? Adão e Eva, Deus, na virada do dia, o que Deus fazia? Deus ia ao encontro com eles. Eles tinham uma comunhão com o Senhor, né? Olha só, Deus fala, entra no teu quarto, né? Fecha a porta e ore em secreto com o Senhor. E Ele sabe, vai saber o que você tem e vai te recompensar. Jesus, quantas vezes Jesus se retirava da multidão, dos discípulos, ia ter o quê? Um momento particular com Deus. Gente, isso é prática. Você tem que ter isso na sua vida. Você tem que tirar todos os dias um momento para estar só com o Senhor. Pai, estou aqui agora. Fala comigo. Lê a palavra do Senhor. O Senhor fala muito, gente, através da palavra. Olha, quando você está lendo a palavra, meditando nela, alguns versículos solta para fora, parece que você nunca viu aquele versículo. É aí que Deus está falando com você. Então você pega esse versículo e recita ele várias vezes em voz alta, sabe? Hoje eu estou fazendo também, eu estou passando esses versículos para frente. Quando Deus me dá um versículo, se alguém conversa comigo, se deu alguma brechinha, eu solto o versículo que o Senhor está me falando. Amém, queridos? Isso é uma prática de como você ter comunhão com Ele. Olha só, gente, agora vamos lá. Moisés, ele não ficou satisfeito só com o poder de Deus, né? A minha presença, o pedido de Moisés aqui, olha só, Deus falou para Moisés, ele não ficou só contente com a presença de Deus, ele queria mais de Deus. Ele falou para Deus assim, ó, vamos ver, o pedido de Moisés foi, né, Senhor vai comigo, e o Deus falou, né, que ele iria com o povo, com ele, e iria o quê? Ele ia na frente para dar descanso, ok, gente? Quem não, muitos dos cristãos podem parar aqui. Quem dentre nós não quer a paz e o descanso de Deus? Todos nós queremos. O que mais poderia alguém desejar? Mesmo assim, Moisés queria mais. Ele sabia que tinha mais alguma coisa, né?
Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Olha só. Eu quero que o Senhor me mostre a tua glória. Quem é o Senhor? Moisés não queria só a proteção de Deus. Moisés não queria só vencer os inimigos. Moisés não queria só as bênçãos do Senhor. Moisés queria o próprio Deus. Queria saber quem era Deus. E aí o que acontece, né? Deus mostrou a sua glória a Moisés. Eu poderia ter posto uma outra foto aqui melhor que essa. Mas eu pus essa, né, para mostrar que era Moisés, ok? A glória do Senhor, interessante, a glória do Senhor, isso aqui é muito que Deus possa te dar revelação disso, meu irmão. A glória do Senhor não apareceu em alguma nuvem luminosa ou numa demonstração de poder capaz de tremer o chão. Antes, Deus expressou a sua glória numa revelação simples de sua natureza. Ele mostrou para Moisés quem ele era. Olha só o que ele falou. Cumpra a minha promessa. Não, peraí, eu pulei aqui. O Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com Moisés e disse: qual era o seu nome? Isto é, o Senhor, o Senhor. Então Deus passou diante de Moisés e disse-lhe em alta voz: eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixo de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos e os trinetos pelos pecados dos pais. Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Ele disse: ó Senhor, se estás de fato contente comigo, eu te peço que vás conosco. Este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade e aceita-nos como o teu povo. Você está vendo, querido? A glória de Deus foi uma revelação de sua bondade, de sua misericórdia, de seu amor e de sua compaixão. Alguém pode dizer, aí nós vamos ver, gente, a glória no Velho Testamento foi a demonstrar quem era Deus. Nós vamos ver quem é a glória de Deus agora, no Novo Testamento. A glória de Deus personificada em Cristo. Isso é importante. A glória de Deus é manifestada agora na presença de Cristo. E aconteceu, então Jesus vai transfigurar lá, vamos ler os versículos. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estava falando com eles 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual lhe havia de cumprir-se em Jerusalém. Naquele incrível momento, a glória de Deus não estava em Moisés, não estava em Elias, não estava naquela luz espetacular que Jesus se transformou, né? Contrário, a sua radiante glória estava em quem? Em Jesus. Em Jesus. Nós precisamos ter revelação, irmãos, de Jesus. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Olha aí, a visão de Deus, a consequência da visão de Deus. Eles caíram prostrados, adorando a Deus. Aqui está então a glória de Deus personificada em Cristo. Jesus é a revelação de tudo que Deus disse a Moisés. Benevolente,
misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade. Ele é a verdade. Mantenedor da misericórdia para milhares, perdoador da iniquidade e da transgressão do pecado. No Monte da Transfiguração, Deus revelou um retrato vivo da sua própria glória. Tudo está materializado em meu Filho. Só uma visão de quem Jesus é, da sua glória, da sua graça, da sua misericórdia, é que nos conservamos santos. Você só vai crescer de glória em glória quando você tiver revelação total de Jesus Cristo. Amado, Deus deseja abrir os nossos olhos para a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha só, olha o que Paulo vai orar, né? O que Paulo vai orar. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Bênçãos maravilhosas e poder. Com o quê? Com o poder de Jesus Cristo. Olha só. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez como que ele sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Eu te pergunto, você tem usado esta força? A mesma força que ressuscitou Cristo Jesus, que está aí dentro de você? Olha, irmãos, eu confesso que não. A gente não deve estar usando essa força do Senhor em nós, nem 10%. Por que isso? Porque estamos só com a letra. E a Bíblia fala que a letra, só a letra mata. Né? Que o Espírito é que vivifica. Queridos, nós precisamos urgentemente do Espírito Santo em nós. Nós precisamos urgentemente da presença de Deus na nossa vida. Para que não seja só letra. Para que seja prática, para que seja vida, para que as pessoas vejam as nossas vidas e queiram Jesus. Algo diferente tem na vida dela. Tem o que é a vida de Deus. É isso que nós precisamos, querido. Isso quer dizer simplesmente que toda glória revelada a Moisés está incorporada no Filho de Deus. E agora, irmãos, Cristo nos foi dado como herança nossa, em Cristo Jesus. Quem ganha uma herança aí não fica feliz, né? E Cristo é a nossa herança. Habita corporalmente toda a plenitude de Cristo, da divindade. Por que Moisés buscava tão desesperadamente uma visão da glória de Deus? Né? Por que ele buscava esta visão, queridos? E eu acho que nós encontramos a razão neste verso. Lá em Êxodo está dito: e ali verei os filhos de Israel, e ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Né? Deus, então, Moisés, por que Moisés queria tanto a glória de Deus? Pela santificação. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A palavra santificados quer dizer tornado limpos. Deus estava dizendo: quando você me adora, eu lhe encontrarei e darei a minha presença. E quando você estiver na minha presença, revelarei a minha glória a ti. Ela o elevará acima de qualquer circunstância. Então, se a glória de Deus está na nossa vida, nós somos santificados e ela vai nos levar acima de qualquer circunstâncias. Finalizando, estamos acabando, queridos. Ou então, onde podemos encontrar a revelação de Cristo? Onde podemos encontrar a revelação de Cristo?
ao encontramos unicamente quando oramos confiando na palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, o pessoal não quer ela, quer acabar. Todo mundo põe só aqueles versículos bíblicos. Desde que eu leio, gosto de ler muito, o que acontece? Está lá um punhado de escrito e os versículos bíblicos lá para você olhar na Bíblia. O povo já nem gosta de ler. Quem vai procurar esses versículos bíblicos, gente? Então, o que você fica? Você fica com a opinião humana e o versículo bíblico, que tem o poder de te transformar, você não lê. Por isso que você precisa meditar na palavra várias vezes. Porque você tem que mudar a sua mente e o seu coração. Só quando você muda a sua mente, que você pode o quê? Ser transformado. Eu sempre vou bater nisso, irmãos, porque é a única forma prática de nós obtermos uma vitória. Paulo diz que ao permitirmos que as Escrituras reflitam a nós uma revelação progressiva de Jesus, somos transformados de glória em glória. Mas todos nós, com os rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Essa revelação da glória de Deus fornecerá um poder guardador para as nossas vidas. A glória tudo cobrirá e será um abrigo, um refúgio. Vamos ver o que Isaías fala. E criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda glória haverá proteção. Sobre toda glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Em outras palavras, a sua glória conservará a sua mente nas coisas do alto, nos piores momentos. Como você vence uma tribulação, queridos, com o pensamento do alto, com as promessas do Senhor, que não mudam, não passa, que Ele vela por elas para cumprir. Mas se você não crer, nem conhece, nem sabe quais são as promessas, como Deus pode agir na sua vida? Não tem jeito. O que Deus está dizendo aqui é que devemos gastar o nosso tempo buscando conhecer seu Filho. Devemos pesquisar a palavra e nos dedicarmos diariamente à oração. O Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico das suas riquezas. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direto no mundo. E essas são coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Então, eu vou só um pouquinho, estamos acabando, gente, mas eu quero trazer esse versículo aqui para vocês. Por isso, quando a Marta, estava lá, o Senhor falou para ela: Marta, andas inquietas com tantas coisas. Maria buscou a melhor coisa, e talvez a única que importa, e isso não lhe será tirado. Eu vivo muito esse versículo. Eu gosto muito de me lembrar esse versículo, porque na realidade, queridos, nós não somos máquinas. Nós não conseguimos fazer tudo que o mundo hoje exige, mas que o Senhor não exige. Amém? O Senhor exige uma única coisa, talvez a única que interessa, é buscar Ele. Porque quando nós buscamos Ele, Ele vai nos guiar exatamente na coisa que o Senhor quer que nós fazemos. Porque não nascemos para fazer todas as coisas.
Nós nascemos apenas para fazer uma coisa que só nós fazemos e que mais ninguém faz. Amém? Precisamos ter revelação disso. Ao continuarmos, ao permanecer, peraí. Ok, vou continuar aqui, gente. Então, estou acabando. Então, ao permanecermos em sua presença, os nossos olhos começarão a se abrir para a sua glória, que está toda revelada em Cristo. Jesus é a revelação completa do seu amor, da sua graça, misericórdia e eterna bondade. Ao continuamente refletir essa revelação e manter comunhão com Ele, você se tornará mais e mais como Jesus. Você se tornará mais e mais como Jesus. Só um pouquinho, gente. Mais e mais como Jesus. Porque eu perdi aqui. E ao ver quão amoroso e misericordioso Ele é consigo, você confiará nele. Mais e mais em relação aos cuidados que Ele tem em meio às suas lutas. Você vai ver que Deus cuida de você, né? E a sua palavra deixa claro. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele e é totalmente dele. Então, o Senhor está passando pela terra. O Senhor está passando por aqui, né? Para ver quem que tem o coração que está mesmo, que é dele. Busque-o de todo o seu coração e deseje sua presença em sua vida diária. E então você conhecerá e experimentará a sua incrível glória. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, e o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte da glória de Deus. Assim nós vamos acabar com esse versículo de Colossenses, tá? Assim nós, Paulo fala, né? Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas, unidas em Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. Então, Paulo lutava toda a vida para quê? Para que você tivesse Cristo, para que você tivesse a revelação de Cristo na sua vida, para que você se tornasse um semelhante a Cristo. Para quê? Que quando as pessoas te visse Cristo e quisesse Cristo, é Cristo que dá toda a vitória, toda a força, toda a plenitude de Deus. Aí, pelo resto da vida, se você continuar me buscando, eu estarei contigo. Pelo resto da sua vida, se você continuar me buscando, eu estarei contigo. Quando clamar, eu serei achado por ti. E nós recebemos a promessa: o Senhor se deixará achar, né? Finalizando, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo espera, irmãos, que você vá crescendo de glória em glória. Para quê? Para demonstrar Cristo na sua vida. Amém?